Agora no canal do Mel do Pub, Tempo Extra. Tudo sobre o jogo do Liverpool. Welcome, lads! O Tempo Extra está de volta aqui no canal do Mel do Pub, destacando a vitória do Liverpool sobre o Newcastle. Comigo, Sérgio. Tudo tranquilo, meu amigo? Tudo ótimo. Nosso time indo de vento em popa, cada vez jogando futebol mais atraente e nos dando alegria, então não tenho queixas. Vamos que vamos, né? O time do Liverpool segue, como o próprio Sérgio falou, de vento em popa, realmente uma temporada espetacular. O time do Liverpool, com a vitória diante do Newcastle, chegou a 60 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança da Premier League, somente atrás do Manchester City. O Manchester United, terceiro colocado, ainda joga contra o Crystal Palace na rodada, tem um ponto atrás. O Tottenham é o quarto colocado, com 2 pontos atrás do Liverpool. Depois, o Chelsea já está a 5 pontos atrás do Tottenham, mas ainda tem que cumprir o seu compromisso contra o Manchester City. O time do Chelsea já está se distanciando do G4. Se perder para o Manchester City, vai ficar bastante encaminhada a situação do G4, pelo menos por enquanto, já que faltam menos de 10 rodadas a partir desta 29ª rodada. E o Arsenal segue agonizando na zona de UEFA Europa League, ali 45 pontos. O Burnley está encostando no Arsenal. O Burnley tem 40 pontos e venceu o Everton, time da maior janela do futebol inglês na temporada 2017-18. Mas apenas destacando alguns dados importantes da partida, o Liverpool teve posse de bola de 71% contra 29% do Newcastle, 3 chutes no gol contra 2 do Newcastle, 14 finalizações contra 7 da equipe visitante, 932 toques do Liverpool contra 492 do Newcastle. Foram 777 passes contra 315 em favor do Liverpool. Destaque para as escalações. O jogo que foi arbitrado por Graham Scott. O Liverpool veio a campo com Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson. Meio campo com Henderson, Oxlade-Chamberlain e Emre Can. O trio de ataque você já conhece: Salah, Mané e Firmino. Já a equipe do Newcastle veio numa espécie de 3-4-3. O Dubravka foi o goleiro da equipe. A defesa com o camisa 20 Lejeune, o número 6 Lascelles e o número 3 Dummett. Depois o 22 foi o camisa 22 Viedlin, o ala direito. Também Diamé, também o 23 Merino e o brasileiro Kennedy, camisa 15. Aí o ataque da equipe do Newcastle foi de Murphy, Atsu e Dwight Gale. Entraram em campo substituições pelo lado do Liverpool. Entrou o Milner, também o Matip e o Lallana. O Milner entrou no lugar do Chamberlain, o Lallana no lugar do Mané e o jogador Matip entrou no lugar do Roberto Firmino. Do lado do Newcastle entrou primeiro o Rosselu no lugar do Dwight Gale. Mikel Merino saiu para o lugar de Isaac Hayden e o Ayoze Pérez entrou no lugar do Jacob Murphy. Passado um pouco ali, então, esses dados, Sérgio, foi um jogo onde o time de Rafael Benítez deixou a bola para o Liverpool, resolveu fazer uma linha de 5 para se defender, uma proposta bastante eficiente em várias ocasiões contra o Liverpool, mas hoje não deu certo. A equipe do Newcastle acabou não tendo muitas chances de vencer a partida. Não funcionou a estratégia de trancar uma linha de 5. O Liverpool conseguiu furar a barreira que foi montada por Rafa Benítez. O que é extremamente importante. Eu acho que, muito além de assim, futebol bem jogado, de um
placar relativamente tranquilo para nós, sem grandes contratempos, mas eu acho que a principal lição que fica dessa partida é justamente essa, porque ao longo da temporada, e aliás ao longo de algumas temporadas, o Liverpool sempre sofre contra times que deixam a bola para a gente jogar e se fecham, como dizem, o Park the Bus. Então, contra times que estacionam na defesa, a gente sempre tem dificuldades, acaba ficando aqueles empates amargos e até algumas derrotas em lances fortuitos. A gente acaba perdendo jogos que fica com aquela sensação de que poderia ter ganho. E hoje não, hoje a gente começou o jogo com uma certa dificuldade de encontrar os espaços, até fazer os ajustes do time, o ajuste de posicionamento, até essa questão aí do Salah acabar sendo o homem mais avançado e o Firmino recuar um pouco ali para a área do terceiro quarto do campo, mas até a gente conseguir esses ajustes foi um jogo um pouco truncado, mas a partir do momento em que a gente conseguiu encontrar alguns espaços, nossos lances começaram a aparecer, Salah teve algumas boas chances, o próprio Mané também, e acabamos fazendo nossos gols. Então a gente conseguir ganhar de uma maneira convincente e tranquila contra um time que adotou a estratégia que tem sido o nosso ponto fraco, para mim é a lição mais importante que fica desse jogo. Sem dúvida, é um jogo que o Rafa Benítez conhece o Liverpool, conhece o DNA dessa equipe e claro, sabendo já dessas fraquezas que a equipe tem contra linhas de 5, ele foi na estratégia que obviamente muita gente tomaria, mas não deu certo. Mas é também notável o que jogou Roberto Firmino nesta partida, uma partida onde ele encontrou um lance maravilhoso. O segundo gol foi simplesmente uma obra, uma jogada que começou com o próprio Firmino, ele entregou a bola para o Can e ele saiu tabelando com o Ox e também com o Mané, e aí a bola chegou no Firmino e ele deixou ela redondinha para o Mané finalizar para o gol. A equipe do Liverpool fez aquele jogo de administrar no segundo tempo, pouco a pouco mostrando o domínio da partida, e também foi bastante impressionante, Sérgio, que em dados momentos da partida o Liverpool chegou a ter 80% de posse de bola. A equipe do Newcastle com certeza dá para dizer que abdicou do jogo para tentar resolver em uma bola. E talvez por isso que o Klopp tenha sido tão elogioso, até de uma forma efusiva, com relação à defesa que o Karius fez naquele último lance do primeiro tempo, que ele disse justamente, aquela defesa foi um gol pra gente. E parando para pensar em algumas outras partidas do nosso passado recente, se aquele lance entra, aquela bola entra, e a gente vai para o segundo tempo com 1-1, na obrigação de atacar, na obrigação de fazer o segundo gol, e encontrando essa montagem de esquema tático que o Rafa Benítez aprontou, realmente o jogo poderia ter sido totalmente diferente. Então é como você falou, se eles abdicam de jogar e vão naquele lance fortuito, aproveitando uma entregada da zaga, um bate-rebate, uma bola que sobra e aquela coisa toda, o jogo realmente poderia ter seguido o caminho que o Rafa planejou. Poderia ter tirado pelo menos um ponto dessa partida. Mas aquela defesa do Karius foi importantíssima, e eu acho que esse tipo de jogada, quando a gente consegue ir pro intervalo na vantagem, com uma boa exibição da defesa, com uma boa exibição do nosso goleiro, o ânimo e o psicológico volta para o segundo tempo de uma forma muito mais leve, tanto que o segundo gol sai de uma jogada totalmente, uma construção natural de jogo, como você falou, uma obra-prima, com uma tranquilidade, um toque de bola tranquilo ali, sem muita preocupação, e vai, acha o espaço, faz o gol. Então é assim que a gente tem que jogar, e para isso, cada vez mais a solidez defensiva e conseguir conter esses lances fortuitos dos times que jogam contra a gente é vital para que a gente possa mostrar nosso futebol. Com certeza, o fator coletivo tem pesado bastante. Muita gente até poderia falar, citar sempre o Philippe Coutinho como uma ausência notável, uma ausência importante, mas o coletivo tem respondido. Defensivamente também o Karius, vamos dizer assim, é uma novidade muito positiva na equipe, pois a defesa tem mais solidez, não só com os zagueiros e os laterais, mas também no gol. O Karius tem trazido um pouco mais de segurança, tem trazido um pouco mais de tranquilidade para a defesa e também para o torcedor que está acostumado com inconstâncias na posição.
também eu queria destacar o Mohamed Salah, Sérgio. Ele chegou a uma marca notável. 7ª partida consecutiva em que Mohamed Salah marcou. Se não me engano, na transmissão da ESPN foi trazido que o Sturridge tinha sido o último a fazer um feito desse. Realmente é notável o quanto o Salah está atingindo números muito impressionantes e está chegando num patamar em que a gente talvez não imaginasse que um jogador como o Salah chegaria. Ele está tomando o seu espaço, está fazendo justiça ao todo o valor que foi pago por ele. Não, com certeza, e além dessa marca aí que você mencionou, que é um recorde que pertencia e pertence ao Daniel Sturridge, o Salah também já entrou em alguns clubes muito seletos da história do Liverpool. Ele já faz parte do clube de 13 jogadores da história do clube a terem atingido 30 gols em uma temporada. De toda a história de 1892 até hoje, só 13 jogadores conseguiram essa marca, ele é um desses. E considerando a era Premier League, ou seja, de 92 para cá, ele já é o 3º maior artilheiro da história do Liverpool em uma única temporada, considerando a era Premier League, que o maior de todos é o Robbie Fowler. Na temporada 95-96 ele fez 36 gols. O segundo é o Fernando Torres, na temporada 2007-2008 com 33. E Salah agora, temporada 2017-2018 com 32 reticências, né? Porque ele pode muito bem passar ambos. Ou pelo menos o Torres, acho que é algo bem provável de acontecer dentro em breve. Esse mês de março pode ser esse momento de quebrar essa marca. Exatamente, mas já é algo muito notável. E uma coisa também que é importante da gente apontar é que desses 13 jogadores da história do Liverpool que atingiram a marca de 30 gols na temporada, 12 foram centroavantes. E que é o Salah, é o único que não joga na posição de centroavante. Ou seja, ele não é naturalmente um centroavante. Apesar de, muitas vezes, em formações táticas durante o jogo, ele acabe sendo, de fato, o homem mais avançado. Mas ele não é o único que não é um centroavante de ofício a atingir essa marca pelo Liverpool. É impressionante, de fato. E se observarmos o posicionamento médio da equipe, por exemplo, no aplicativo SofaScore, você pode acompanhar esse posicionamento que a equipe tem durante o jogo. Hoje o Salah foi o cara mais avançado. O Firmino ficou um pouco mais atrás. Chega a dar aquela impressão de que se o time jogasse, por exemplo, naquele 4-4-2, como se fosse aquele 4-4-1-1, seria bem plausível que fosse Firmino atrás de Salah, servindo o Salah. Claro que o esquema normal do time é o 4-3-3, mas daria para considerar essa possibilidade, até considerando que jogou o Chamberlain na equipe. Mas é interessante, o Salah, ele pode não ser um centroavante de ofício, mas ele tem um comportamento de centroavante nesse atual esquema. E também a estratégia de jogo da equipe também favorece muito nesse sentido. Aquela questão de ter aquela pressão após a perda da bola para tentar recuperar. O Firmino é um cara muito clínico nessa arte de recuperar a bola no desarme no campo do adversário. Então, e acaba que o Salah ele acaba sendo um cara que recebe esses passes do Firmino quando ele recupera a bola. O lado garçom do nosso 9 acaba sendo para o nosso camisa 11 Salah. Então, também a forma da equipe jogar favorece muito essa característica que o Salah tem nos mostrado, que é a veia artilheira dele. Não, perfeitamente, concordo plenamente com o que você falou, e a função tática que o Firmino faz no Liverpool, eu vou dizer aqui uma coisa que até pode parecer um pouco de exagero, vamos dizer assim, mas não é nesse sentido que eu estou querendo falar. É que Firmino faz no Liverpool atual algo que eu nunca vi nenhum outro jogador fazer no Liverpool. Essa função que ele faz de ser, entre aspas, o centroavante de ofício da equipe, mas ter esse posicionamento tão fluido no campo e com tanta entrega, eu nunca vi nenhum outro jogador fazer isso que ele faz. E é por isso que muita gente vem falando, e eu concordo também, que
Coutinho talvez fosse o jogador com maior brilhantismo individual, com maior genialidade individual do elenco, mas Firmino hoje é um jogador muito mais insubstituível para o time do que Coutinho era. E a prova está aí, que a nossa fase mais estável e mais regular na temporada vem a partir do momento em que Coutinho não está mais no elenco. É até uma coisa curiosa, não diria nem se é uma coincidência. Talvez seja. Sim, eu acho que deve ser, porque com a saída do Coutinho, que querendo ou não, ele era uma referência na equipe, sim, em termos de criatividade, o Liverpool acaba se obrigando a ser mais coletivo, para compensar essa ausência. Creio que seja essa a razão do Firmino ser cada vez mais importante, ele ter aflorado essa característica dele, essa importância dele, e ele talvez seja a grande engrenagem que faça esse coletivo funcionar de forma tão eficiente e tão precisa. E acredito que seja essa realmente talvez até a aposta do Klopp em não contratar nenhum jogador neste momento é de apostar no coletivo e ter no Firmino, no Salah, no Mané, no Kane, no Henderson, a confiança de que eles juntos vão conseguir fazer um coletivo que compense a perda técnica que o Coutinho vai acabar causando com a sua saída. E graças a Deus, contando com o fato de todos estarem saudáveis, né? Aleluia, nenhum deles se contundia agora daqui até o final da temporada. É curioso, essa temporada tem tido bem poucas lesões. Poucas mesmo. E quando acontece, não são com os titulares, são com jogadores que são reservas, entram uma vez que outra. Talvez o Mané seja uma exceção lá no início da temporada, mas de resto, talvez o Van Dijk ali, o Van Dijk em algum momento, no começo, o Lovren, o Matip são exceções, mas na média tem sido muito mais comum o time estar saudável na maior parte do tempo. O Moreno também foi outro caso, né, de jogador que se machucou estando no seu melhor momento, mas agora ele já não tem mais o mesmo espaço porque o Robertson tomou de assalto a posição dele de forma bastante merecida. E eu queria também suscitar aqui a lembrança do Alexander-Arnold. Ele fez uma partida bastante segura, consistente, e com a volta do Klein talvez ele se consolide ali, talvez até fazendo um certo revezamento de posição com o Klein enquanto ele recondiciona o lado físico, e o Gomes vai acabar voltando à posição de zagueiro, tal qual muita gente pedia. Sim, com certeza. O Arnold vem na sua 5ª partida seguida como titular, o que já é a maior sequência dele, desde que ele conseguiu entrar no elenco principal. Ele nunca havia feito 5 partidas consecutivas como titular, que é esse indicativo mesmo do que você está falando, porque nós passamos boa parte da temporada com Arnold e Gomes se revezando entre as competições e não tendo um lateral direito de fato titular na temporada. Mas agora, com o retorno iminente do Klein, Gomes volta a ser zagueiro. O Klopp já afirmou isso com todas as letras. Ele disse que Gomes vai fazer a sua transição de volta à posição original, então esqueçam Gomes na lateral. E o Arnold, enquanto o Klein se recupera, Arnold vem de fato sendo o lateral direito titular. Com o Klein voltando, quais são as projeções, né? Porque assim, Arnold ainda não é um jogador de fato totalmente lapidado, o que é absolutamente natural para um jogador da idade e da experiência dele, mas demonstra potencial de fato de ser um lateral titular por anos da equipe, um lateral de primeira linha de fato. Klein é um jogador que a gente conta muito mais com a segurança e com a regularidade dele. A gente sabe exatamente o que ele nos entrega quando ele joga em campo. Ele faz ali o nota 7, 7,5 sempre. Ele não oscila tanto, mas ele também não é um jogador com tanto brilhantismo individual. Então eu acho que fica com um equilíbrio muito bom para o Arnold consolidar o seu potencial sem a pressão de ter que jogar todas as 38, 40, 45 partidas de uma temporada. Eu acho que é um conjunto muito bom que a gente fica para o futuro, Klein e Arnold na lateral direita. É verdade. O time está bem servido nas laterais, vale destacar. E mais uma vez, a defesa está tendo aí o Lovren revezando com o Matip muitas vezes. O Clavão sumiu, dá pra notar que o Clavão não tem mais aparecido, pobre coitado.
Mas é do jogo, o Clavan vira uma opção alternativa. Bom, Sérgio, já que passamos sobre os principais destaques da partida, né, os principais assuntos referentes ao jogo em si, eu queria saber então o momento do destaque. Quem você destaca neste jogo, Liverpool e Newcastle? Olha, eu vou fazer um destaque, acho que um pouco fora da linha do que a gente veio falando, que falamos muito sobre Firmino, sobre Salah, sobre Mané, a importância deles, mas eu queria dar o meu destaque neste jogo para o Oxlade-Chamberlain, porque foi um jogo em que todo mundo se apresentou de forma boa, acho que vamos dizer, todo mundo se situa ali entre o 7 e o 8 na partida. Mas eu queria falar um pouco do Chamberlain porque eu acho que ele vem numa crescente muito grande e os números que ele apresenta, apesar de não serem números tão chamativos quanto os do Firmino, quanto os do Salah, até do Mané, mas que para ele são já números que estão muito acima do que ele costumava ter na carreira. Então ele vem fazendo pelo Liverpool talvez a sua melhor temporada como jogador profissional desde que ele chegou no Arsenal, porque ele nunca teve números tão bons de assistências, de gols, como ele vem tendo. Então eu acho que ele está se encontrando no Liverpool, um ambiente que consegue extrair dele o que ele tem de melhor para dar, apesar de ainda não ser um jogador no mesmo nível, vamos dizer, do nosso tridente ofensivo, mas ele já se mostra um jogador importantíssimo para o elenco. Hoje fez uma partida muito boa, ele não vinha de partidas tão boas assim recentemente, mas hoje ele foi muito bem, ele se encaixou muito bem ali naquela troca de passes do meio de campo, até mesmo como você falou, no segundo gol ele teve uma participação bacana, e ele também no primeiro tempo deixou o Salah de cara pro primeiro gol, fez uma assistência e fez uma partida no geral muito boa. Então eu queria só falar um pouco dele porque ele, na verdade, é o jogador que, vamos dizer, ocupou a vaga do Coutinho no 11 titular com a saída do Coutinho, o que não é fácil para ninguém, e para ele, que é um jogador que não tinha tanto estouro em termos de cenário europeu como o Coutinho tinha, mas ele vem fazendo o que ele sabe fazer da melhor forma possível, e eu acho que a contribuição que ele tem dado para o time é muito boa. Então eu acho que por isso ele merece o meu destaque do dia. É uma ótima lembrança. O Chamberlain evoluiu uma barbaridade quando saiu do guarda-chuva de Arsène Wenger e passou a ser treinado por Jürgen Klopp. Dá uma enorme diferença. E é claro, eu vou destacar um jogador diferente. Eu vou destacar o Karius. Justo, é justo. Porque ele fez uma defesa digna de um goleiro que está fazendo o seu serviço e que está fazendo um grande trabalho, que está no seu grande momento na carreira ou na temporada, mas o Karius está fincando os seus pés na posição de titular do gol do Liverpool. Ele com certeza vai tentar fazer ainda mais para que se prove o goleiro que o Liverpool precisa daqui para frente, já que tem especulações de que o Liverpool tem o interesse no goleiro Alisson, goleiro da Roma. Então, ter uma concorrência desse nível, o Karius vai ter que trabalhar firme para afastar essa sombra que a especulação do Alisson já causa. Mas o Karius já é unanimidade, a não ser que alguém não ache ele ainda capacitado para ficar no gol do Liverpool. Mas Mignolet já é apenas uma sombra para Loris Karius neste momento, mas absolutamente tranquilo nos jogos. Poucas vezes ele passou apuros por si próprio, e quando o time teve alguns apuros ele salvou, estava bastante bem posicionado, bem atento, conseguiu cumprir bem a sua posição. E eu vejo então o Karius como um destaque porque ele está se consolidando cada vez mais na posição de goleiro. Não, acho muito válido também isso que você falou, e vale só ressaltar também que ele vem de 4 clean sheets nas últimas 6 partidas, o que é um número bastante considerável, especialmente falando de Liverpool, que costumava tomar muitos gols. Então ele vem realmente mostrando força de vontade para se fincar como o goleiro número 1 do Liverpool mesmo, e vem com partidas muito boas.
e essa defesa de hoje realmente só deixa isso em evidência, então acho muito justo também falar disso. Com certeza. Bom, meu caro amigo Sérgio, o próximo compromisso é a Champions League e o tempo extra volta com certeza após essa fase de oitavas de final. E o Mel do Pub Podcast voltará mais à frente para discutir o adversário que o Liverpool vem a ter caso consiga a classificação diante do Porto. Mas desde já quero agradecer a tua presença no tempo extra. Nada, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui para falar do nosso amado Liverpool. Contar comigo sempre quando precisar. Quero estar aqui para comemorar a nossa classificação para as quartas de final e para secar os nossos rivais diretos e também comemorar uma boa posição final na tabela da Premier League. Então estou sempre à disposição, é um prazer. Abraço e o Never Walk Alone. É isso aí, o Sérgio também que voltará muito em breve para falar mais do Academy, que merece também um espaço Com certeza. No podcast. Bom, amigos, você sabe onde acompanhar o Mel do Pub. @Mel do Pub no Twitter, facebook.com/meldopub. Também você pode nos acompanhar no meldopub.ivox.com. iVox é IVOOX. Você também nos acompanha no youtube.com/Maurício Cola MP. Você acompanha o Mel do Pub, então, em tudo que é lugar. Você acompanha os nossos podcasts, o Tempo Extra, o Mel do Pub, podcast principal. Você também pode acompanhar as nossas transmissões pelo Twitter, trazendo os destaques da partida ao vivo, fazendo aquele relato copeiro. Desde já agradecendo a sua audiência. Muito obrigado por estar conosco, porque falou em podcast, falou em Mel do Pub. Grande abraço. Tchau, tchau.